Caleb, liquidação do Banco Pleno. A expectativa de uma adição aí de impacto no Fundo Garantidor de Crédito na casa dos quase 5 bilhões de reais. Esse volume altera estruturalmente a capacidade de resposta do fundo em eventuais novos episódios ou ainda é absorvível esse impacto sem a necessidade imediata de contribuição das instituições bancárias, lembrando que já está em discussão, né, como que deve ser feita essa recomposição. Mas a sensação que eu tenho é que a gente não para de somar, né, não para de aumentar essa conta. É uma conta que ainda segue crescente e com outras peças ainda em jogo. Qual que é a avaliação que você faz nesse momento, Caleb? Débora, falando de FGC, os casos que ocorreram a partir de novembro do ano passado foram de instituições teoricamente pequenas no mercado financeiro. O FGC hoje possui liquidez imediata aí em torno de 122 bilhões, com um patrimônio em torno de 160 bilhões. O que nos gera preocupação é a cadeia, como você mesmo informou, do que ainda está no radar aí para frente. Então já há uma discussão, já inclusive no estatuto aí do FGC, com essa alteração aí da alíquota obrigatória dos bancos, das instituições sócias ali ou parceiras que contribuem ao FGC, para aumento ou a recomposição do valor já principalmente aí distribuído de praticamente 37 bilhões aí do Banco Master. Praticamente 84% aí já foi distribuído para os investidores. E isso é algo que a gente vai acompanhando muito de perto, porque existe, além desse estresse, uma preocupação com a questão do risco sistêmico, né? É uma discussão muito grande que tem tido sobre quando a gente vê um conglomerado, né, de tal dimensão gerar liquidações em cascata nesse momento, incluindo instituições que já haviam sido, né, estavam envolvidas ali em processo de venda ou não. Eu quero entender o quanto que isso, na tua visão, traz uma falha pontual de governança, ou o quanto que isso revela uma fragilidade mais ampla do modelo de captação bastante agressiva via CDBs e também de crédito estruturado. Perfeito. Eu acho que é importante a gente contextualizar como que funciona hoje as alíquotas obrigatórias dos principais bancos para o FGC. Então, para facilitar o entendimento do espectador, a cada 10 mil reais em aplicação financeira, o banco envia para o FGC em torno de R$1. A nova regra aí discutida isso ser alterado para R$6, né? E dobrar a alíquota também obrigatória. Há uma preocupação também na parte nós podemos falar na parte de agilidade no pagamento dessa estrutura aos investidores. O mais recente que a gente pode estar discutindo aí no caso do Banco Master, deu em torno aí de 45 dias o pagamento. As alterações que estão em vigor também condiz com a agilidade nesse pagamento. E o que a gente vê que é um ponto de atenção, e aí eu gostaria que a gente precisa olhar realmente para o sistema, mas ainda não é um risco sistêmico, né? As instituições ainda são pequenas dentro do mercado, então nós estamos aqui discutindo riscos pontuais, é uma discussão institucional sobre o FGC, mas o mercado financeiro em si, ele não está em crise sistêmica. É claro que as informações hoje estão mais rápidas, a tecnologia vem avançando bastante e essas informações estão na palma da nossa mão. O que nos assusta, é claro, mas o mercado financeiro ele é muito grande, né? As instituições são teoricamente pequenas. No caso do Banco Pleno, nós estamos falando de 0,04% dentro do que tem de liquidez do mercado financeiro como um todo. Então, eu gostaria de olhar um pouco mais nessa ótica, mas com um pouco de atenção ou muita atenção nos eventos futuros que isso pode desencadear, principalmente do FGC. Mesmo que é um valor relevante, a gente já observa que praticamente 1/3 do valor de liquidez já está sendo projetado
nos próximos meses para distribuição. Agora, Caleb, o BRB aparece no epicentro, né, também de toda essa crise. E estando no epicentro aí desse episódio, ao ter adquirido principalmente créditos que depois se mostraram bastante problemáticos. Independentemente, né, do desfecho jurídico, o risco maior hoje é financeiro ou reputacional no caso do BRB? Pode haver impacto estrutural no custo de captação, por exemplo, do banco? Olha, se a gente se concretizar o que a gente vem discutindo sobre o BRB, isso pode ficar bem mais preocupante. Eu acho que o principal risco aqui seria institucional e também político, né? Quando a gente fala, por exemplo, de a segurança, né, para nós investidores, que estamos ali, teoricamente, na linha de frente, o principal risco é o nosso recurso financeiro, já está tendo um movimento muito grande, por exemplo, de antecipação de 12 meses da alíquota obrigatória para frente, ser colocado hoje, no caso aí, a dia presente, né? Agora, falando um pouquinho de BRB, eu acredito que essa discussão ela vai um pouco mais para frente, tanto é que as mudanças aí no estatuto está previstas para o dia 1º de junho, no caso, e no meu ponto de vista, aqui no nosso ponto de vista do escritório, isso deveria ser até antecipado, né, por conta do evento do Banco Pleno, porque desde novembro nós estamos já na terceira, praticamente, liquidação extrajudicial, e o que gera um pouco mais de pressão aí no olhar para o BRB agora. O Banco Pleno já era esperado, né, porque fazia parte aí do conglomerado há pouco tempo, né? Basicamente isso. Agora, a Credit Sesta, que também vem nessa cadeia de ativos, há uma preocupação no mercado, inclusive, sobre os ativos pulverizados e também carteiras que mudaram, né, de mão ao longo desse 2025, e aí vem essa questão da história da Credit Sesta. O risco agora de descobrir se há mais caixa preta, né, se assim a gente pode chamar aqui, ainda não foram mapeadas, Caleb. Como que o investidor deve avaliar esse risco, que me parece ainda ser muito difuso? Sim, Débora, eu acho que esse é o principal ponto, a orientação para os investidores. E como você mesmo disse, a caixa preta, entre aspas, aí, a discussão hoje para o FGC, e voltando um pouquinho, batendo nessa tecla aí, é que ele seja um agente precursor, no caso, que ele faça o trabalho antes das notícias ou das especulações. Isso vai reduzir um pouco o impacto que a gente está hoje, no caso, discutindo sobre a capacidade financeira. Já na ótica do investidor, nós aqui como investidores devemos fazer a nossa parte. Para a mitigação desse risco, num cenário assim não falo de instabilidade, mas um pouco de incerteza pelas informações que nós temos aí na mão, não se tratando de investidor profissional, seria alguns pilares. O primeiro pilar é sempre a diversificação. E nós, como educadores financeiros, a gente precisa, e a gente sempre vem falando sobre o que é prometido para o investidor. Entender qual que é o preço do produto, né, o preço médio, o preço de mercado do produto que ele está comprando e aonde está sendo alocado esse valor. Eu acredito que com esses questionamentos muito simples, o investidor vai conseguir diminuir bastante aí, consideravelmente, o seu risco e ficar mais tranquilo, porque o nosso sistema financeiro, ou mercado financeiro aqui no Brasil, ele é altamente desenvolvido, mesmo que nós estamos num país ainda emergente, mas o sistema ele é altamente desenvolvido e ele é uma grande referência para o mundo. Então, nós estamos falando de instituições pequenas, é claro, o maior impacto a gente pode estar falando por papéis ou investimentos aí, entre aspas, né, que estava com promessas absurdas que não fazia sentido e que com um olhar mais clínico de diversificação, repetindo aqui, e o questionamento de onde vai ser alocado esse recurso, a gente teria um impacto bem menor que nós estamos tendo hoje. Caleb Antônio, meu querido, sócio da
Patagônia Capital, agora sim, muito bem, devidamente creditado. Quero agradecer seu tempo aqui conosco. Obrigada pelas análises, uma boa quinta-feira para você, bom restinho de semana, até uma próxima. Obrigado, Débora, para você também. Até mais.